O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma mesma nação. Uma nação única, não acredito, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base, a lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu irmão, nem de viver às expensas dele. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomaram a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e em alguns anos fazem-na adiantar de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro. Concebe-se, mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo da jornada? Privá-los-á a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, a reencarnação, melhor dizendo, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar, na época da civilização adiantada, a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências, ou, por dizer, da vida única. Segundo este sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano aqui. Então, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus o criou assim, criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor de Deus? Que merecimento esse homem tem, que não viveu mais do que outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceberia que nesse período milenar tivessem tempo de progredir e adiantar a sua nação. Diariamente morrem, porém, criaturas em todas as idades, incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígio algum de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada, que foi o que progrediu. Foram os indivíduos outrora bárbaros, mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento do nascimento, essas almas não existiam na época da barbárie, entende? E forçoso será então admitir-se que os esforços que se depreendem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Veja se tem lógica. Comparemos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. Veja, as almas vindas
no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente, vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram, de sorte que os indivíduos dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que de futuro se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos deparam igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente em mundos inferiores. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus vão sentir-se aí repelidos e deslocados, e irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar à terra um dia, mas transformados. Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Civilização é um progresso, a civilização, ou como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Progresso incompleto, porém, o homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a serem bons. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Por que indício se pode reconhecer numa civilização completa? Reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido o mal, os vícios, que a desonra, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diferentes. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem, no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa.
À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas para todos, assim como para o último como para o primeiro, em que, com menos parcialidade, se exerça justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menos número de desgraçados, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo dele não faltar o necessário. Progresso da legislação humana. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e elas as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação das leis. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular por meio de leis humanas os direitos e deveres dessa posição. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem não raro há criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos é. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta só pode consagrar o direito do mais forte. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará um dia. Esperai. Influência do Espiritismo no progresso humano. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados
seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de sopetão. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, certas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um só homem, um defeito que seja em alguém, ele haveria forçado a dizer que conseguiu a sua meta. Ter-se-lhe feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressa os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até os mais incrédulos? Ora, desejareis milagres, mas Deus os espalha mancheias diante dos vossos olhos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Jesus Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que lhe operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão da lei
de igualdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos olhos de Deus, são iguais. Dá um pitaco aqui, é muito interessante isso. De vez em quando eu converso isso com meu pai. A natureza, Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, mas tão perfeito, mas tão justo, que você pode pegar o Elon Musk, você pode pegar o homem mais rico do mundo, que ele pode viver menos do que um cara que está estirado debaixo de uma ponte agora, sem nada para comer. Sim, um trilionário, um bilionário, um cara que tem aí 500 bilhões de dólares, ele pode viver menos do que um cara que não tem R$1 na carteira. Olha como, gente do céu, chega até a arrepiar, olha como isso é. Um cara que tem aí, vamos falar aqui, um brasileiro que tenha 2 bilhões de dólares, ele pode viver o mesmo tempo ou menos do que uma pessoa que mora num casebre. É claro que o dinheiro ajuda a cuidar da saúde, ajuda, mas não eleva um dia de vida de ninguém. Olha como porque veja como seria injusto falar assim: fulano está com 280 anos, mas é claro, ele é bilionário, ele tem condições de comprar isso, comprar aquilo, de comprar aquela vitamina que custa 1 milhão, de comprar aquele suplemento que custa 4 milhões, de comprar aquele, não sei, aquilo que rejuvenesce, aquela pílula de 8 milhões que rejuvenesce a pessoa, que faz a pessoa, rejuvenesce o organismo da pessoa em 80 anos, a pessoa tá com 80 anos, ela volta com um organismo como se ela tivesse 10 anos de idade, um organismo, eu tô falando internamente, né? Rejuvenesce tudo, ela pode tomar essa pílula várias vezes durante sua vida, e aquele fulano está com 315 anos, mas é claro, ele tem 50 bilhões de reais para comprar tudo isso, nada disso existe. Veja como a justiça de Deus, como a criação de Deus é perfeita. Um cara aí, bilionário, pode falecer de câncer com 60 anos hoje. Aquele ator, não é bilionário, mas é milionário, que faleceu, Patrick Swayze. Eu gostava tanto daquele ator que fez o filme Ghost, um ator muito bonito, até cantava, junto com aquela atriz também muito bonita que fez o filme Ghost, né? Fugiu o nome dela aqui, ela chamava Molly no filme, esqueci o nome dela. Patrick Swayze morreu de câncer, coitado. E qualquer pessoa que tenha bilhões e bilhões, ela ela morre do mesmo jeito, vive até menos do que muitas pessoas que só tem um prato de arroz para comer ou não tem nada para comer. Veja como é incrível tudo isso, de arrepiar se pensar que um cara como Bill Gates, ou um cara que tenha 200 bilhões de dólares, ele pode viver o mesmo tanto ou menos do que um cara que tenha 200 reais, que não tenha nem 200 reais. Nosso corpo, não adianta você ter tanto dinheiro. É por isso que eu penso, porque o ser humano ele fica tão apegado a essas coisas. Eu falasse assim, eu quero 2 bilhões, eu quero 100 milhões, porque 100 milhões vai me ajudar a poder viver 200 anos a mais. Isso não existe. Por que então esse apego tanto que as pessoas têm ao dinheiro? Ao invés de pegar o dinheiro e
fazer o bem com esse dinheiro, ajudar todos aqueles que ele pode, pagar uma consulta para uma criança que está doente, que a mãe não pode pagar, levar uma cesta básica para uma família. Dinheiro é para isso, gente, é para a gente enxugar lágrimas, é para a gente fazer o bem. As pessoas se apegam ao dinheiro de uma forma assim que as deixa fascinada, totalmente fanáticas por causa daquilo. Como eu disse, como se o dinheiro pudesse aumentar um dia de vida na vida de alguém. Não. O dinheiro, ele nos serve para a gente poder fazer o bem para a gente e para os nossos semelhantes também. Agora tem gente egoísta, só pensa em amealhar mais, juntar mais, como se ela fosse viver 1000 anos aqui na Terra, como se ela amanhã não pudesse partir daqui com todo esse dinheiro, hoje, ou como se esse dinheiro fosse dar mais tempo de vida para ela aqui. Não. Veja como a justiça de Deus ela é perfeita. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e anunciais uma grande verdade, verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Desigualdades e aptidões. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, falou o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Passando de um mundo superior a um mundo inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas. Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede jamais. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve, porém tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diferentes de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá da terra? Eternas somente são as leis de Deus. Não vês que dia a dia gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família universal, filhos de Deus, deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. O que se deve pensar
daqueles que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Merecem anátema, ai deles, serão ao seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que fizeram feito sofrer os outros. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros. Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda, quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Porém, fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado. Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, mas amargos sempre são os das ações más. Sempre entendei o bem. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito disso? Uma repartição igualitária, uma repartição igual para todos os habitantes, cada um com uma fatia igual a do outro. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a riqueza com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Olha o Kardec combatendo aqui o hipócrita comunismo. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Dando pitaco aqui no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem lá que é um verdadeiro uma desmoralização do comunismo, um verdadeiro, assim, uma mensagem que refuta totalmente o comunismo. Só aquela mensagem lá bastaria para refutar todo o comunismo. É uma mensagem que fala sobre a desigualdade das riquezas, no Evangelho segundo o Espiritismo. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar
se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Será possível que todos se entendam um dia? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhantes coisas. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhe as tendências perniciosas. As provas da riqueza e da miséria. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos antes de reencarnar. Entretanto, sucumbem com frequência. Quais das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São, no tanto, uma como a outra. As provas da miséria provocam as queixas contra Deus. A riqueza incita o homem a todos os excessos e vícios. Entretanto, o rico, sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se, ao contrário, egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca está satisfeito. Nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a da miséria, porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e experimenta o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados
aos seus cuidados. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, até maior importância. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Sim, mas que fique claro, dos direitos, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete estar. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concebido é contrário à justiça divina. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre todos os homens, seja homem ou mulher, claramente. Devem, por consequente, gozar dos mesmos direitos. Igualdade perante o túmulo. Donde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres, o último ato de orgulho do ser humano. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto. Orgulho dos parentes desejosos de se glorificarem a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela florzinha? Supões que o mármore, lindo e brilhante, salva do esquecimento aquele que na terra foi um inútil? Reprovais, então, de modo absoluto, a pompa dos funerais? Não, não é bem isso. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas boas ações e más ações. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas e vilezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Liberdade natural. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar da absoluta liberdade? Não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens
com despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados. Eles têm a compensação da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Ser-lhes-ão, na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Escravidão. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela se aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural. Ora, o mal é sempre mal, e não há sofisma algum que faça que o mal se torne uma boa ação. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu irmão, igualmente perante Deus. Nenhuma desculpa mais esse homem tem. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Como são insensatos, nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, é o espírito. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com certa humanidade, que não deixam que lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis sobre isso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, não aniquilá-lo. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é.
Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Tem o homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem, que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações da sociedade? Bom, podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade que ela conserva integral. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis converter? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, apenas isso. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, o que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fazer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os homens, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento, a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar.
Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá faculdade. Além disso, cumpre-se distinguam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não é o corpo, é o espírito. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, em uma outra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades intelectuais. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Servirá de desculpa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais, em vez de uma falta, comete duas. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também é mais responsável pelo que fazes do que um selvagem, ou é pelos seus atos. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, podemos dizer assim, estavam escritos. E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito
pode vir-lhe ajudar, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado